Olá, amigos! Um novo encontro para a disciplina de leitura e produção de textos para o curso de computação e licenciaturas. No último encontro nós falamos como desenvolver a produção textual, que nos leva a compreender o que constitui um texto. Aí abordamos o que Gerald, em 95, nos apresentou como produzir o texto, o que seria necessário. Ou seja, que nós temos, se tem o que dizer, se tem razão para dizer, se tem o que tem para se dizer, né? Então que o locutor ele se constitui enquanto sujeito. Lembra daquela ideia de ser um jogador no jogo? Isso, né? Que você tem que escolher as estratégias para realizar. Lembrou do que nós discutimos no último vídeo? Bem, então vamos lá. Aí há uma publicação de Paraná, em 2016, que nos traz o quê? Que os elementos coesivos de um texto permitem as articulações, né, e ligações entre as suas diferentes partes, bem como a sequenciação das ideias, fazendo uso de conectores, como conjunções, preposições e advérbios. Então daí a gente estabelece, né, nós estabelecemos as relações de dependência e ligação entre termos, né, a garantia e a compreensão da sequência de acontecimentos de uma forma lógica, de uma forma linear, que depende da correta utilização dos tempos verbais. Então um texto ele pode estar perfeitamente coeso, podendo estar incoerente, certo? Caso não tenha alguns princípios básicos no momento da produção. Então não pode existir situações ou ideias que se contradigam, ou seja, que quebram a lógica com fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes, né? Que pense em um quebra-cabeça, né? Você pode usar isso como um exemplo do quebra-cabeça, que as peças precisam de uma conexão. Então ela será ainda incoerente se ele não construir uma informação precisa. Um exemplo é quando ocorre uma repetição em demasia de palavras ou termos, gerando a possibilidade até de não conseguir transmitir a informação. É muito comum quando a pessoa está produzindo um artigo, escrevendo aí um trabalho de conclusão de curso, e ele tá você, né, a pessoa está fazendo uma análise de conteúdos e pega esses conteúdos e vai fazendo aqueles recortes. E vai guardando esses recortes para que possa ir fazendo os enxertos, ou seja, ir inserindo na produção do texto. E a pessoa às vezes não percebe que o material está coeso, está perfeitamente coeso, porque ele segue aquela linha da pesquisa, mas ele está incoerente, porque não foram respeitados esses princípios. Então assim, às vezes fica repetitivo ou quebra essa sequência lógica. E trazendo para o quebra-cabeça, a peça não se encaixa. Então nós precisamos ter clareza nos nossos objetivos, no que nos direciona, nos enunciados, na interação, como organizar o elemento desses enunciados, e ainda nesta linha de raciocínio, ir do texto à materialidade discursiva da língua. Então é muito importante para a coerência textual a continuidade temática, aquela que acontece quando não se faz a correlação entre as partes do texto e a quebra de uma progressão semântica, que ocorre quando não há a introdução de novas informações para dar sequência significativa. Então, Paraná traz para nós, né, reforça ainda, que a língua escrita é um processo no qual o falante tem algo a dizer e o faz sempre em relação ao outro, ou seja, seu interlocutor com uma determinada intenção. Dessa forma, né, o autor, o aluno, ele precisa ter a clareza de alguns aspectos. Para que escrever? Para quem escrever? Quando e onde? Então, suas produções devem ser pensadas como uma prática de comunicação, onde o próprio autor veja e reveja sua produção no percurso da atividade, recorrendo, né, a conhecimentos aí já memorizados sobre a língua. Então, conhecimentos esses que serão adquiridos, né, principalmente na escola. Então, conforme destaca Koch e Elias em 2010, em razão do objetivo pretendido. Para que escrever? Do interlocutor, do leitor. Para quem se escreve? E do quadro espaço temporal. Onde e quando? E do suporte, né, de veiculação. O produtor elabora um projeto de dizer e desenvolve esse projeto, recorrendo aí às estratégias linguísticas, textuais,
pragmáticas, cognitivas, discursivas e interacionais, vendo e revendo no próprio percurso da sua atividade a sua produção. É muito reforçado isso por Koch, por Elias, né? São excelentes autoras, 2010. Então, nessa proposta de Paraná, lá em 2016, traz para nós na Deslinde o quê? Que temos que o trabalho com a coesão textual, ela busca sintetizar, né, os conhecimentos, as práticas textuais dos alunos sobre os elementos, que garante aí essa unidade do texto, então dando coerência para nós, né, nesse material produzido. Então, se tratando do gênero relato de experiências, né, destacamos aí algumas questões que orientarão a leitura, né, eu destaco aqui a produção dos relatos. Por exemplo, o tema do relato, qual é? Os objetivos do ator com relação ao que se quer dizer. O que quer dizer, certo? Os objetivos do ator com relação ao que se quer que os leitores compreendam. Então, ou seja, quando você vai produzir, além dos seus objetivos, você tem que entender e pensar quais são os objetivos de quem vai ler, o que ele quer compreender e onde está publicado, né? Tem que ter uma lógica nisso. Então, as características textuais traz para nós a autoria, né? A autoria, ela apresenta-se aí com a utilização de verbos, que expressam atitudes e estados dos sentimentos, né? Adjetivos caracterizadores daí dos sentimentos, dos estados, né, e seus estados, os pronomes, tem que ter uma estrutura linguística, o verbo na primeira pessoa, né, quando o relato foi oral e depois escrito, como no caso do pioneiro lá da cidade, o texto será na terceira pessoa do singular, a descrição do espaço, o local é descrito a partir de aspectos regionais, por exemplo, assim o regionalismo estará registrado na linguagem do espaço. Então nós vamos construir aqui uma história. Quem é o pioneiro da sua cidade? Quem é que desbravou essas terras? Então a partir daí nós vamos pensar como escrever. Então nós vamos lá escrever esse texto numa terceira pessoa, nós vamos registrar, né, os aspectos regionais, que é a descrição do nosso espaço, a descrição do tempo, vai marcar o aspecto memorial do relato, a experiência aí com os adjuntos adverbiais por meio dos verbos. Então nós temos que ter essa construção, é uma engrenagem. E assim a gente finaliza esse pensamento, reforçando que é necessário você entender o processo de leitura da escrita, que envolve a mobilização tanto de conhecimento sobre a língua, quanto o contexto no qual ela é produzida. Então é necessário a prática, explorar as suas habilidades, ampliar o desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, nós vamos voltar nesse contexto do pioneiro. Como que você vai contextualizar isso aí? Faça esse exercício, faça essa atividade, coloque lá quem descobriu, como que foi. Vamos construindo, né, as atitudes, como nós vamos expressar essas atitudes, os sentimentos, né? Pensando, é claro, aí nos pronomes, como que você vai usar, como que você vai montar essa estrutura linguística, lembrando, né, reforçando que os verbos têm que ser na primeira pessoa. Você faz esse relato oral, pratica, depois escrito. E esse texto, claro, vai ser aí numa terceira pessoa, do singular. Você faz uma descrição do espaço, que são, né, os aspectos regionais, o regionalismo, como eu já disse, reforçando. Então vamos fazer essa tarefinha, né? Depois você faz a descrição do tempo, para marcar aí a memória, fazendo essa experiência com os adjuntos adverbiais, a utilização de verbos. Vamos fazer esse teste? Vamos treinar? Aí você faz esse comentário no próximo vídeo, ou nesse vídeo mesmo. Olha, professor, eu entendi dessa forma, eu escrevi esse relato. Vamos fazer esse desafio até, para que você poste aqui o seu relato, a sua história, contando quem é o desbravador, quem é o pioneiro da sua cidade. Tá joia? Meus amigos, nós voltamos num próximo encontro, um novo conteúdo. Vamos voltar aí com a resolução de atividades, discutir um pouco esses conteúdos, né? E se inscreva nesse canal, comente, curte
dá aquela curtida lá para nós. Desculpe aí alguma palavra mal colocada, algum engasgo, né, no popular. Esse vídeo está sendo gravado de madrugada, é o horário que eu tive para gravar, o horário disponível. Então já são quase aí 3h30 da manhã. Agora eu vou pôr para carregar, vai amanhecer o dia carregando enquanto eu vou descansar um pouco. Então eu peço esse desconto para vocês, tá joia? Um forte abraço e até logo.